5, glória a Deus. Marcos 5, glória a Deus. Os endemoniados de Gadareno, glória a Deus. Evangelho de Marcos 5, glória a Deus. Na palavra inicial nós lemos Mateus 8, da 30 e seguir, né? Que é a mesma palavra. É o Evangelho de Marcos 5. Chegaram a outra imagem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e chamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, deste espírito imundo. E perguntou-lhe qual era o meu nome. Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito, porque os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para que aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos povos, que começaram a atacá-los e saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que foram endemoniados que o deixasse estar com ele. Amém, irmãos? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é santo, fiel, poderoso, um Deus que é tremendo, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso. Jesus, ele não perde batalha, não. Então, louva a Deus, cada um de vocês que está aqui nesta noite, para receber a vitória de vocês. Eu estava vendo uma mensagem hoje e eu pude me alegrar muito, onde vi aquele servo de Deus relatando alguns textos bíblicos. E é bom a gente ouvir a palavra de Deus, porque a gente se renova a cada dia. Jesus, quando ele chegava para alguém que estava enfermo, Jesus ele não orava por aquele enfermo. Jesus ele usava a sua autoridade e repreendia a enfermidade. Jesus ele orava antes de ir para a missão, porque por isso que nós, antes de sair para qualquer batalha, para qualquer missão, para qualquer lugar que seja um passeio, para onde nós somos, nós crentes em Jesus Cristo, nós devemos orar ao Senhor antes de sair, porque a partir do momento que nós saímos de nossa casa, nós não vamos só encontrar coisas boas pela frente, mas também coisas más, e a gente devemos estar preparado. E uma certa vez a gente está preparado, no momento que a gente está preparado, vem o que vier, a gente vai usar a autoridade que Jesus nos deu, seja para qual for a ocasião, mas nós vamos usar a autoridade em nome de Jesus Cristo
Potestade maligna cai por terra, diversidade cai por terra, aflição cai por terra, depressão cai por terra, ansiedade cai por terra, paralítico começa a andar, mudo começa a falar, cego começa a enxergar, o surdo começa a ouvir, porque aonde Jesus Cristo passa, algo diferente tem que acontecer, porque quando Jesus Cristo chega num lugar, não fica do mesmo jeito. Jesus, quando chega na minha e na tua vida, a história não continua do mesmo jeito, não continua da mesma maneira. Quando nós viemos até com Jesus, Jesus vem e quebra os grilhões, Jesus vem e quebra, acalma as tempestades, Jesus vem, acalma o vento, Jesus vem, acalma toda aflição na minha e na tua vida. Esse é o poder de Jesus Cristo, esse é o poder do nosso Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Ele pode mudar a história da vida. Jesus quem muda, irmão. Então Jesus, ao sair do barco, porque ali logo a seguir Jesus já tinha entrado no barco junto com o discípulo ali, já tinha tido uma tempestade física. Jesus já tinha acabado uma tempestade. E a Bíblia diz que ao sair do barco, Jesus apazigua a tempestade ali. Quando ele chega naquele lugar, ele vê aquele demoniado saindo daquele sepulcro. Sepulcro, ele dormia onde? Dormia no sepulcro, dormia no cemitério, dormia nas coitadas, vendo o mundo, vendo coisa ruim, carregando tudo que era de ruim sobre ele. Mas quando ele tem encontro com Jesus, ele diz: Jesus veio me atormentar novamente. Jesus repreende aqueles espíritos imundos, e aqueles espíritos imundos, ele não quer sair da vida daquele homem, ele não quer sair daquele corpo, ele não quer sair daquele território. Mas quando Jesus chega, irmão, ele querendo ou não, ele tem que sair. O diabo querendo ou não, ele tem que sair da tua casa, ele tem que sair da tua vida, ele tem que sair da tua finança. Aquilo que está te bloqueando, Jesus entra, repreende e quebra todo o bloqueio maligno. Aí ele diz: olha só o que ele disse. E chegaram a outra margem do mar, da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros o homem com o espírito imundo. Você vê que a Bíblia menciona que esse homem, quando ele era preso, acorrentado, a prisão não segurava, as correntes não seguravam, a algema não segurava. Podia acorrentar ele pés e mão, mas ele quebrava todas as correntes, virava com grilhões, virava em nada, despedaçava, porque era uma força sobrenatural, não era a força dele, não era a força de um demônio, mas era de legiões. Irmãos, que você vê que tem pessoas aí afora com espíritos imundos, com espírito de legiões. Sai um, entra outro. Sai outro, vem outro. Eu estive certa feita, mas a missionária no ano passado, em um interior daqui de próximo, e a gente fomos chamados para orar por um jovem, ainda na fase de 9 a 10 a 11 anos no máximo, e aquele menino estava ali com um espírito demoníaco, legiões, e para segurar ele é 4, 5 homens ou mais, porque se fosse pessoas fracas, não conseguia segurar dentro do nosso município. Então, demônios, ele não está preocupado aonde ele vai operar, não. Ele quer arrumar uma brecha, e ele entra onde há espaço. E ali, quando nós chegamos, falaram assim: pastor, você não vai conseguir sozinho. Eu disse: é verdade, sozinho eu não consigo. O senhor quer que eu mande chamar umas pessoas, uns colegas, uns parentes da gente? Não. Aqui já está acampado os anjos do Senhor. Aqui já está acampado o Deus Todo-Poderoso. Sozinho eu não consigo, mas o Deus que nós servimos, o Deus que é conosco, Ele está comigo e Ele vai me ajudar. É em nome dele que o mal vai sair, vai cair por terra. Glória. E ali eu começando a ler a palavra, eu comecei primeiro lendo a palavra, explicando a palavra.
Porque o demônio não resiste à palavra. Ele não resiste à palavra. A libertação vem por meio da palavra. Por meio da fé à palavra. Aí, quando comecei a falar, ele começou a se retorcer todo. Aquela coisa esquisita, irmão. Aí veio o meu curso de aspiração voando. Pulou esse meu nome de Jesus. Sai, cai por terra. E aqui dali não queria cair. Eu vou a mão na cabeça. Orando. E uma força sobrenatural. Aí eu disse assim: no meu nome tu não vai sair. Mas no nome de Jesus Cristo tu vai sair em nome de Jesus. E quando a gente oremos em nome de Jesus, ele diz assim: aqui é legião. Aqui não é assim não. Nós estamos aqui apoderados há tempo. Aí eu disse: onde tu está aqui escondido? Aí a primeira coisa que ele apontou foi uma imagem de escultura que estava na parede e no rosário que estava lá pendurado. Era onde ele estava. Eu já estava vendo aí. Se eu tivesse falado, a senhora não ia acreditar. Mas quem está falando não é o filho, mas o que está nele, o Espírito de Deus. Então, meus amados irmãos, muitas das vezes ele entra onde ele encontra espaço. Atrás de uma imagem de escultura tem o quê? Demônios, apoderados. A macumbaria tem o quê? Demônios, imagens, esculpida. E a verdade de Jesus Cristo, para haver libertação, ela tem que ser pregada e a pessoa tem que deixar a idolatria, tem que deixar de adorar os deuses estranhos, para adorar um Deus que é verdadeiro, um Deus que é fiel. E ali caiu por terra toda a potestade maligna. Mas por quê? Porque o povo vai atrás de coisa ruim. Na hora do sufoco, na hora do aperto. Lembra da igreja, dos crentes. Porque tem muitos pastores que não vai. Quando tem uma melhor, vai por causa da macumba. Adiantar de quê? A Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores. Porque há de a cada um entristecer o outro. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Então, servir a Deus é estar na presença dele, fugindo da presença do mal. E ali, olha só. E o qual tinha sua morada nos sepulcros. Ele morava no sepulcro, no cemitério, de lá. E nem com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com milhões de cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ou seja, em outras traduções, ninguém podia acalmar, porque estava apavorado, agoniado. Imagine, irmãos, alguém que não tem autoridade do Espírito Santo de Deus, numa casa que é alguém que está possesso, não tem um crente, não tem uma pessoa que serve a Deus, que tem uma autoridade de Deus, que tem a fé que repreende aqui também. Imagina o desespero. No primeiro desespero, ela vai correr para quê? Amarrar, acorrentar. Aqui, na época de menino, tem a história de um homem na beira do rio, que era assim. Ele acorrentava ele, prendeu ele, porque ele estava solto. Acorrentava ele todinho, pé irmão. Quando dava no pé, ele estava solto. Caçava ele: cadê fulano? Cadê o Bernardo? Estava trepado em cima do pé de Siriguela, dando risada. Estou aqui, dando risada, zombando. Ou seja, quando nós temos de Deus a autoridade, Deus nos dá autoridade para repreender e o mal cair por terra em nome de Jesus Cristo. Então você está querendo dizer nesta noite: potestade maligna não tem poder contra a sua igreja, não tem poder contra o seu povo, não tem poder e domínio contra os seus escolhidos, não tem domínio sobre a tua vida. A tua vida pertence a Deus, a tua vida está na mão de Deus. Você é um escolhido, separado, ungido por Deus. É Deus que escolheu você, é Deus que serve você, é Deus que ama você, é Deus que tem cuidado de você, é Deus que cuida da tua família, é Deus que cuida da tua casa, é Deus que cuida da tua saúde, é Deus que cuida da tua área sentimental, da tua área conjugal. É Deus, é o Senhor, é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o leão da tribo de Judá. É Jesus Cristo que
presos. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Quando ele viu Jesus de longe, ele já foi correndo até Jesus e o adorou. Versículo 6. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Uma pergunta que ele fez: conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus não chegou, ele não foi orando. Ele chegou usando a sua autoridade. Sai dele, espírito imundo. E perguntou ele: qual é o teu nome? Jesus perguntou para ele: você vê, irmãos, que tem muitas das vezes pessoas que criticam. Por exemplo, um pregador, um pastor chegar, uma pessoa estiver possesso de espírito imundo, e logo ali o pastor chegar e perguntar assim: quem és tu? De onde tu veio? Aí muitos que não conhecem Bíblia, não lê a palavra de Deus, a primeira coisa que vai dizer assim: aonde que Jesus interrogou o demônio, perguntando de onde ele veio, para onde ele vai? Não. Jesus perguntou sim, irmãos, está aqui a palavra de Deus. Porque muitas vezes é necessário nós saber o que ele tem em planos. Qual é o plano dele? Nós que todos nós sabemos que o propósito dele é matar, roubar e destruir. E Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância, vida em alegria. Está lá em João 10:10, que o ladrão não veio senão matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus ele veio para trazer o quê? Trazer vida. E vida em abundância, vida com alegria, vida com transformação. E muitos não querem ouvir mais a palavra de Deus, muitos não querem a verdade de Deus, muitos não querem ser libertos, porque Jesus disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será liberto tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, a tua família, o teu será salvo. Porque Paulo, quando ele foi preso, Paulo e Silas, eles oraram dentro da prisão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eles estavam orando em prisão, um orando e outro adorando. E ali as grades se abriram, as correntes se quebraram. Corrente, irmão, é símbolo de libertação. Jesus, ele liberta. Jesus, ele transforma. As algemas caem por terra. Porque o que está preso, Jesus quebra a prisão. Jesus abre. E ali aquele homem que estava ali, de vigia daquela prisão, disse assim: olha, o que fazer para me ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Tu crê nisso? Tu crê que Jesus é a salvação? Tu crê que o Senhor pode mudar a tua história? Tu crê que Jesus pode mudar a tua vida? Tu crê que Jesus pode mudar o teu cenário, carcereiro? Tu crê nisso? Porque quando o homem crê que Jesus Cristo salva, quando o ser humano crê que Jesus Cristo liberta do vício, liberta das drogas, liberta da prostituição, liberta do engano, liberta da opressão maligna, porque muitas pessoas vivem oprimidos. E quando vive oprimido, Jesus liberta e faz um convite: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. E aprendei dele que ele é manso e humilde de coração. Jesus. É Jesus quem tem esse poder sobrenatural. Aí voltando para o texto. Aí aqueles demônios, cerca de mais. Tinha cerca de mais de 2.000 porcos. Na faixa, a Bíblia fala, 2.000 porcos. E quando Jesus repreende aquele demônio, eles disseram assim: não nos tire desse território, porque ele quer continuar no território. O Espírito não quer continuar nos territórios, quer continuar mandando, quer continuar dominando. Imagina uma pessoa oprimida pelos demônios. Ele cai no vício da bebida, ele cai no vício do cigarro, ele cai no vício da droga,
Ele cai no vício da prostituição, ele cai no vício de tudo que ele vício maligno, ele é oprimido, e chega um ponto que ele vai usando tanto, aí ele foi lá na sarjeta, lá no lamaçal, lá no fundo do poço, quando você levantar lá no fundo do poço, não tem mais nada, está sofrendo, todo salvador, porque a primeira coisa que o diabo faz, para levar lá no fundo do poço, atrai um monte de multidão e multidão de falsos amigos, atrai multidão e multidão de falsos amigos, vai estar abraçando um abraço falso, um abraço de crocodilo, um abraço de cobra, de maligno. Aí quando vê que arrancou tudo seu, aí o diabo toca na mente daquelas pessoas, para elas se distanciar da pessoa, que aquela pessoa ficar sozinha no fundo do poço e mais ninguém. Você já viu casos de empresários, por exemplo, pessoas que tinham condições financeiramente, caíram nas drogas, na prostituição, atores, artistas, perderam tudo, tinha amigo, tinha tudo. A primeira coisa que foi para onde? Foi mendigar. Quando vai mendigar, o que acontece? Os amigos se afastam. Porque se realmente tivesse amigo não ia deixar mendigar. Amigo não ia deixar a pessoa que cair no fundo do poço, ia ajudar a estender a mão, tirar de lá e ajudar a se levantar. Mas ali é projeto diabólico. Você vê que o filho pródigo do evangelho de João, o que aconteceu no evangelho de Lucas? O filho pródigo foi embora. Quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. E quando ele tinha dinheiro, as meretrizes estavam do lado. E quando ele tinha dinheiro, ele estava famoso, ele estava se achando. Mas quando ele perdeu tudo, os amigos foram embora. Quando ele gastou tudo, as meretrizes foram embora. Cadê as meretrizes? Cadê o dinheiro? Cadê a fama? Cadê o sucesso? Aí foi desejar o quê? Migalha de pobres. Que caíram a migalha dos pobres. Porque foi cuidar de pobre. Aí ele lembrou que na casa do pai dele tinha fartura, na casa dele tinha bonança, na casa do pai dele tinha tudo de bom e de melhor. Ele disse assim: eu vou embora, eu vou voltar para o pai do meu pai. Talvez lá eu possa ele me receber pelo menos como um dos seus empregados. Porque os empregados do pai viviam bem, irmão. Está lá em Lucas 15. Vivia bem, vivia do bom e do melhor. Lucas 15 e 11. E ele disse: eu que sofrendo. Quando ele volta, o pai recebe o braço aberto. Porque o mundo ensina a pessoa a ter humildade também. Porque lá foi uma escola para aprender a ter humildade. Nunca sair da presença de Deus. O demônio faz isso. Esse orgulho. Aí eu vou embora. Quero saber mais não. Vou abandonar Jesus. Aí abandono. Aí ele atormenta. Aí o demônio disse assim: Senhor, permite pelo menos que eles entram nos porcos, nas manadas. Aí Jesus permitiu, autorizou entrar nos porcos. É por isso que tem muitas pessoas que não comem carne de porco, né? E o cara disse: sabe por que os demônios são considerados os porcos? Quer dizer que está em todo porco, não, irmão. Ali foi mais ou menos uns 2.000 porcos. Será que só tem 2.000 porcos no mundo? É que 2.000 porcos já morreram. Aí, quando Jesus autoriza, eles entram nos porcos e os porcos saem atormentados. A mesma atormentação que tinha aquele homem, imagina o tanto de legiões. Era para fazer mais de 2.000 legiões, porque a quantidade que tinha de porcos, eles entraram nos porcos. Imagina se cada porco ali entrou 3 ou 10 de cada porco daquele ali. Ninguém sabe quantos tinham. Legião é muitos, legião é muitos. Tem pessoas possessas de legiões. Está ainda com como é que se diz? Com as secreções das legiões. Mas Jesus lança por terra. Jesus lança por terra. E os porcos saem correndo, se matam dentro e caem no mar. Adentro. Morrem todos afogados. E logo que eles foram ali, saem correndo, dizendo: o que já aconteceu com aquele demoniado? Eles olham, vê aquele demoniado há tanto tempo. Vê sentado, bom, sangue e sal, vestido. Aí o que aconteceu com ele? O que aconteceu com os porcos? Porque quando aquilo ali, irmão, vai para os porcos, imagina o desespero do dono dos porcos, prejuízo. E a raiva também que vive, né? Aí então vamos matar eles do nosso território, sai do nosso território. Porque, irmãos, muitos não
do Evangelho de Lucas. Ela estava o quê? Ela estava 18 anos no lugar. Ali era um espírito maligno. Quando Jesus disse que espírito maligno sai, aquele espírito saiu, e aí os fariseus ficaram: ah, Senhor, pode curar no sábado? Porque essa mulher, sábado é lei. Aí Jesus, vocês não amarram a mente de vocês, não dão o que comer, no sábado vocês não comem, vocês não bebem também não? Por que eu não posso libertar uma filha de Abraão que está 18 anos, possessa pelo espírito maligno? Então Jesus não está preocupado há quanto tempo você está passando por essa situação. Jesus não está preocupado se está há 38 anos na beira do tanque esperando a uma libertação. Jesus não está preocupado há quanto tempo está com depressão. Jesus não está preocupado se é de menino ou de nascença ou não, que você está fazendo problema. Jesus, ele chega, é para resolver a situação, é para mudar o cenário, é para curar, é para transformar. Evangelho de Mateus, capítulo 9, Jesus, ele cura ali um cego de nascença. Jesus, ele cura aquele que é cego de nascença, ou não de nascença. Jesus cura, transforma, ele muda. Jesus, aleluia, glória, aleluia. Nesta noite vamos nos pôr de pé, orar, clamar a Deus, clamar o poder do sangue que há no nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, que tem poder de todas as potestades malignas, de todos os poderes das trevas. Aleluia, louvado seja Deus. Alguém quer reconciliar com o Senhor, entregar sua vida para Jesus, venha até a frente, estarei orando por você, aleluia. Oh glória, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, alcança, Jesus, cada um seu com a tua mão, liberta-se. Deus liberta, Jesus amado. Deus liberta, Senhor Deus de glória, Deus de poder. Queima com fogo do teu Espírito Santo, Pai amado, todas as potestades malignas, Deus, todos os poderes das trevas, Deus amado, lança por terra em nome do Rei Jesus. Deus, eu vitória as vizinhanças da tua igreja. Abençoa teus filhos, Jesus amado. Alcança com a tua mão santa, poderosa, Jesus amado. Envia o teu proveito, teu milagre, abrindo portas, Jesus amado. Trazendo cura, transformação, Jesus amado e santo. Senhor Deus, na vida de cada um, Senhor Deus amado, de cada servo, de cada serva que está aqui nessa